RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos seguir agora com a análise do nosso último tema da semana. O Ministério Público anunciou nesta última semana a detenção de 9 pessoas na cidade de Neves, no distrito de Lembá, todas suspeitas para já de envolvimento em vários crimes contra uma cidadã de terceira idade, uma cidadã idosa que acusavam ou acusam de ser feiticeira. É possível verificar imagens destes homens e não só, de várias pessoas, na verdade, a ameaçarem, a agredirem com pedra e com agulhas a esta mulher para que ela fizesse algo que não se percebe muito bem, mas como diz o Ministério Público, a acusação contra ela por estas pessoas é de que seria uma feiticeira. O Ministério Público diz que 4 destas pessoas ficaram em prisão preventiva, sendo que outras ficaram sob a medida de termo de identidade e residência, e uma ainda com uma caução de $10.000 por pagar para evitar assim a prisão preventiva, presume-se. Casos de feitiçaria, casos de acusações e de agressões contra pessoas, sobretudo idosas, sobre essa alegação de feitiçaria, continuam em São Tomé e Príncipe. No ano passado nós vimos aqui ficar marcada um caso envolvendo elementos dos bombeiros que levou também à morte de uma cidadã. O tribunal já julgou este caso, mas a verdade é que, apesar da ação judicial e judiciária, as pessoas continuam a agredir pessoas idosas, sobretudo, por esta prática. Liberato Muniz, eu começo agora consigo. Esta situação continua, já várias vezes debatemos e foram feitas aqui vários pedidos, na verdade, né? Vários apelos para o fim desta prática. As autoridades continuam a agir, mas as pessoas não param. E mais este caso envolvendo pelo menos 9 pessoas na cidade de Neves. Como é que vê para isso? Primeiramente, eu julgo que o trabalho de proteção social, de acompanhamento social em São Tomé e Príncipe tem que ser mais organizado. Temos que buscar pessoas com mais competências que possam ajudar e apoiar essas pessoas. Nós temos um estigma em São Tomé e Príncipe de que praticamente todos os mais velhos que estejam mal vestidos, não tenham recursos, são feiticeiros. Isto é muito grave. E é preciso que se faça alguma coisa com urgência nesse sentido. Novamente, este é o grande problema de São Tomé e Príncipe. Nós detectamos tudo. Nós sabemos que tudo é mau, mas depois não se cria um plano rigoroso para tentar resolver este problema. Então, o meu alerta que deixo aqui para este governo, eu sei que não se vai conseguir resolvê-lo em 1 ano e 8 meses, mas é preciso começarmos a dar sinais concretos nesse aspecto. Há muita gente abandonada. Nós passamos pela cidade, vemos doidos entregues à sua sorte, vemos velhos entregues à sua sorte, pessoas que até o ar de fome que elas têm, muitas vezes pode levar-nos a pensar em coisas que não são aquilo sequer que elas transmitem. Isso por quê?
porque estão abandonadas. Talvez horas ou dias com fome. Isto não pode. Há que haver. Nós temos pouco, costumo dizer sempre, nós temos pouco, mas temos que tentar fazer melhor. Em São Tomé e Príncipe, hoje, há grupos, vários grupos de estudantes das várias universidades, das escolas primárias e preparatórias, que, quando sabem que há alguém que precisa de algum apoio, fazem cotizações e vão lá, vão dar esse apoio. E é preciso que o Poder Central aproveite também essas pessoas no sentido de ajudar a organizar. Isto é um alerta que eu deixo. Em relação a este caso concreto, eu juro, primeiramente, eu devo dizer que o Ministério Público devia enquadrar todos aqueles que assistiram e nada fizeram, também deviam ser chamados para responder perante a lei. Porque isto começa a ser gritante em São Tomé e Príncipe, que dá a impressão que nós já nem somos santomenses e que nós já nem temos alma. Isso não pode ser. O que eu vi naquele vídeo é simplesmente grotesco. Mas o pior é que esse vídeo é algo que veio ao público. Porque, como isto, há mais coisas dessas em São Tomé e Príncipe. E temos que parar definitivamente com isso. Mas como é que se para? É formando as pessoas, é falando com as pessoas, é fazendo um serviço de sensibilização social que permite efetivamente atenuar esses problemas. Então, eu espero muito sinceramente que o Ministério Público tenha mão pesada para que isso sirva de exemplo em São Tomé e Príncipe. Não se pode continuar a massacrar pessoas, a intitulá-las como feiticeiras e feiticeiros, e levando até o ponto da morte, como já aconteceu em vários casos. E já houve um caso que as pessoas foram penalizadas, mas é preciso ir buscar todos aqueles que são responsáveis, e as pessoas que continuam a assistir esses problemas e nada fazem, também devem ser responsabilizados, porque temos que ganhar uma consciência nacional de proteção, tanto às crianças, como proteção também aos mais velhos, porque eles também precisam dessa proteção e não podem continuar a ser massacrados da forma como tal aconteceu. Então, o que eu devo dizer, Josimar, é mão pesada para essa gente, e em todos os casos em que isso se verifique, não ter mão leve. É preciso enquadrá-los mesmo no rigor da lei. Aí é sem contemplações. Obrigado, Liberato Muniz. Liotter, como é que vê para mais este caso? A ação do Ministério Público também que levou à detenção destas pessoas. Pergunto-lhe qual é que é a sua leitura, Liotter Viegas. Ó, Josimar, um país que não protege as pessoas mais indefesas, as suas crianças e os seus idosos, é um país inviável. E é o caso do São Tomé e Príncipe. E, sobretudo, pessoas idosas de camadas mais desfavorecidas da população. Pessoas idosas miseráveis. E são essas pessoas que são feiticeiras. Porque São nós nunca acusadas. ouvimos em São Tomé... São acusadas. É bom deixar, porque depois, quando vão fazer os Sim. cortes, vão dizer que o Liotter disse. Exatamente. E são pessoas das camadas mais desfavorecidas da população, que vivem na miséria, que são acusadas de feiticeiras. E temos um país que pensa assim, um país que age assim, um país que não protege as pessoas mais desfavorecidas, sinceramente, não deve ser chamado país. E nosso Estado, o Poder Judicial, o Governo, as autarquias, devem ter mecanismos legais e políticas públicas para combater esse tipo de flagelo que existe em São Tomé e Príncipe. Porque eu não posso aceitar que tenhamos situações destas, imagens que eu vi nas redes sociais, são imagens chocantes que nós não devemos deixar impune essas pessoas. Portanto, o Poder Judicial deve aqui fazer o seu trabalho e punir severamente as pessoas que maltrataram e maltratam essas pessoas. São pessoas mais idosas, são pessoas pobres, vivem na miséria, se calhar não têm proteção familiar como as outras pessoas têm, e, portanto, as pessoas coitadas passam por isso. Portanto, sinceramente, eu já não tenho muito a dizer sobre isso, é ficar indignado, não é? E apelar aqui
a justiça e apelar também ao governo, e já agora é um governo novo, é um governo que vai apresentar o seu orçamento, deve contemplar também no orçamento políticas públicas para ajudar essas pessoas que são de camadas mais desfavorecidas, exatamente para nós tentarmos mitigar esse tipo de situações que existem no nosso país. Obrigado, Lioter. Meyer António, como é que vê para mais este caso? Bom, eu ainda volto. Esse é mais um caso para voltar àquilo que eu falei a princípio: educação. Nós negligenciamos a educação. Hoje em dia, as igrejas estão pondo na cabeça das pessoas que o vizinho é feiticeiro, não sei que ele é feiticeiro. Nós estamos a deixar a igreja tomar conta do país, a fomentar a mente das pessoas. E estamos a transformar o nosso país em que muitas vezes numa casa, aquele teu vizinho começa a ser teu inimigo. Porque diz que está com inveja de você, que vai feitiçar para você, vai fazer isso. E nós vemos isso muitas vezes passando na Rádio Nacional, com esses apelos à violência indiretamente. Eu faço uma pergunta. Se não tivesse a divulgação dos vídeos nas redes sociais, haveria esse expediente agora que houve? Esse expediente houve porque houve a divulgação de vídeos nas redes sociais. Porque se não houvesse, eu duvido que isso iria chegar aonde chegou. Eu recordo, há coisa mais ou menos 2 ou 3 anos, uma senhora foi à polícia porque estava sendo ameaçada de chamar de feiticeira. A polícia mandou ela voltar para casa. E 2 ou 3 dias depois, essa senhora foi morta. E ninguém mais falou nada sobre isso. Ninguém talvez foi punido. Então, nossas autoridades muitas vezes são conviventes com esse tipo de atividade. Porque mesmo as autoridades acham que sim, que também há feitiçaria, e então as mais velhas que são pobres são alegadas feiticeiras. E é isso que vai acontecendo. Então, esse caso que aconteceu agora em Neves é consequência daquilo que nosso deixa andar. Do nosso achar que é normal, é ela, não é minha família, não é comigo. Esquecendo que nós um dia também vamos ficar velhos e também podemos ser acusados de feiticeiro amanhã. Então, a educação, volto a dizer, a educação pode mudar as coisas. A sensibilização, como disse o Liberato, também pode mudar as coisas. Mas a sensibilização sem punição não dá em nada. Todas as pessoas que apostam só na sensibilização sem punição não dá em nada. Temos que começar a punir. E punir severamente. E punir severamente não é só as pessoas que fizeram isso. É quem incentiva isso. Já está no momento de nós começarmos a chamar algumas igrejas de atenção, de deixar esse tipo de oratória que tem, dizendo que as pessoas que não tratam mal porque alguém está feitiçando para ela. Essa igreja deve ser fechada, só devem ser punidas quem falou isso. Porque isso é que depois cria nas pessoas esse sentido de revolta e dá naquilo que vai dando. E nós vemos isso passando na televisão e na rádio, via isso a passar. E falávamos de quê? Deixávamos passar porque não, é normal, está-se a chamar para falar de não. Isso vai fomentando esse clima. E temos que parar com isso. E parar com isso, como eu vou dizer, temos que educar a população, educar as crianças. Temos que haver mais intercâmbio entre os idosos e as crianças. Temos que voltar àquilo que nós temos antigamente, que era ter o mais velho como alguém de respeito na zona e na sociedade. Eu recordo que antigamente eu estava a jogar bola. Há um mais velho, que eu digo assim, a passar. Nós paramos de jogar a bola porque ele está a passar. Hoje, são capazes de darem um empurrão à pessoa idosa para continuar a jogar bola. E nós achamos isso como tudo normal. E ele vai queixar aonde? Em que autoridade? Eu não consigo queixar na autoridade, porque não há punição. Hoje temos que deixar andar para tudo. Mas às vezes nós temos sim que ser muito severos na punição. E eu duvido muito, volto a dizer, que se isso não fosse para redes sociais, se não houvesse crítica nas redes sociais, isso teria outro fim. Mas eu sei que hoje nós temos uma ministra de Justiça que era muito contra esse aspecto. Eu espero que esse espírito continue agora que é ministra. E que eu penso que também se fará força para que isso pelo menos atenue. Não vou dizer que termine, mas que atenue.
Mas volto a dizer, a culpa é nossa, porque nós deixamos as coisas andar. E também culpa um pouco a comunicação social. Quando permite que cada tipo de mensagens ofensivas passe na comunicação social. Então temos que ver onde nós estamos a falhar e ver como remediar isso. Porque se nós continuamos a passar mensagens que apelam à violência contra idosos, passar mensagens que dizem que não é porque aquele jovem, aquele velho é que está a fazer feitiçaria para você. Se nós continuamos a pensar que uma criança que tem febre, em vez de pensarmos que ela alimentou mal, em vez de pensarmos que ela tem uma enfermidade, é porque alguém que olhou para ela, que pegou ela no colo, que fez mal, e nós fomentamos isso, vamos continuar a ter essas ações. Então, temos que mudar o nosso comportamento. Sem isso, podemos até punir hoje, mas se nós não mudarmos o comportamento, vamos continuar a ter resultados iguais. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.